É hora de estreia no nosso programa. O Iguaria é um quadro onde um chefe apresenta dicas e pratos elaborados a partir de ingredientes menos comuns da nossa gastronomia. Na edição de hoje, a nossa chefe convidada, Sônia Benevides, fala sobre a utilização da flor de sal, um dos tesouros da alta gastronomia. E hoje, para estrear, a gente vai falar sobre um produto chamado flor de sal. Sônia, o que vem a ser flor de sal? Flor de sal é a camada mais fina durante a evaporação do sal, que ela é colhida manualmente, né? Ela é colhida inclusive com um instrumento próprio apropriado para que não se toque o fundo, porque se ela permanece, fatalmente ela também vai ir para o fundo como outro sal normal. Sônia, nós temos aqui 5 tipos de flor de sal. Eu gostaria que você comentasse, falasse sobre cada um deles. Certo. Essa branquinha aqui é a flor de sal da gente, que é a flor de sal que é extraída em Mossoró, né? A flor de sal que ela tem essa coloração branca realmente. Eu tenho essa outra aqui, que é uma flor de sal havaiana, que é uma flor de sal vermelha pela adição de argila. Também toda essa adição é natural. Depois, então, eu tenho essa outra flor de sal aqui, que é uma flor de sal que ela é do Himalaia, considerada a mais pura do mundo, e ela é, ao contrário das outras, extraída como um processo de mineração. O cristal dela é menor do que os outros. O cristal dela é mais outras, refinadinho. Né? Ela tem o cristal realmente bem mais fino. E essa preta? Essa preta também é uma flor de sal havaiana. Ela tem adição de carbono nela, por isso ela tem essa coloração escura. Tão escura, tão fechada, né? Exatamente. E essa outra aqui é uma flor de sal, que ela é a flor de sal mais cobiçada pelos chefes de cozinha, porque ela é uma flor de sal negra também, e ela passa por um processo de defumação que é feito através de barricas de carvalho que os... E essa flor de sal é produzida em qual país? Essa é francesa. É francesa. Essa é uma flor de sal francesa, Me diga uma coisa, e com relação a preço, a gente sabe que a flor de sal ela é mais cara do que o sal comum, certo, né? Mas entre elas existe uma diferença de preço muito de forma grande, acentuada? Muito grande. No caso da flor de sal brasileira, quanto custa? A flor de sal brasileira, hoje o pote dela de 130 gramas, me parece, ela tem o preço dela está em torno de R$30. Bastante caro, Bastante caro. Mas isso é justificável pelo processo artesanal, né? De extração. Tá. E as outras, as demais? Essa, por exemplo, é a flor de sal, essa francesa que é defumada, ela é a mais cara. Ela mais cara custa quanto? 375 mil. Quanto? 375 mil reais. A salina toda ou só um quilo? Não, essa colherinha também é 1 quilo. 1 quilo dessa flor de sal francesa custa 375 mil reais. Agora ela realmente é uma flor de sal diferente. Ela adiciona um sabor incrível aos pratos. Não, por esse preço realmente tem que ser especial, né? Mas realmente ela tem um aroma assim, muito particular. E o tipo de defumação. A defumação está bem presente realmente. Porque existem ainda outras flores de sal defumadas, mas que é com adição de produtos defumados nela. E não é o caso. Ela é defumada naturalmente a frio com barris de carvalho. Sonia, eu queria agora convidar você para preparar um prato para a gente ver na prática a utilização da flor de sal. Vamos lá? Vamos lá. A minha sugestão de prato vai ser um peixe, que é o badejo que eu estou utilizando, que eu vou rechear com o arroz, que esse arroz é um arroz cozido, ele está simplesmente temperado com laranja, com o caldo da laranja, com caldo de peixe e também com as raspas do limão. E eu vou utilizar ele aqui fazendo o centro, o recheio do peixe. Aqui também a gente pode utilizar um outro tipo de peixe. A gente pode utilizar, por exemplo, o salmão, que também fica bem interessante. Agora, eu sempre aconselho não usar os peixes defumados. Por quê? Porque a gente vai fazer a finalização com o sal, a florzinha de sal. E como os peixes defumados, eles já têm muito adição de sal, então não é aconselhável que se use eles, tá? Eu fecho aqui as laterais do peixe com a cebolinha, que ela está passada simplesmente em água quente. Aí aqui eu vou trazer ele para
posso fazer ele frito, posso fazer ele pochê, posso fazer ele no forno, tá? Lembrando que como ele tem uma gramatura baixa, ele vai ser cozido rapidamente. Eu vou colocar aqui, olha, um pouco de vinho branco. Então, eu vou colocar um pouco do vinho branco, aqui um branco seco, só para adicionar mais sabor realmente, dar uma deglaçada, né, no peixe. Ele já está aqui ficando com essa coisinha mais dourada no fundo e, como eu falei, a cocção dele é muito rápida. Então, eu agora vou começar a montagem do peixe, que eu acabei de fazer a finalização da cocção dele. Eu tenho aqui uma falsa areia, que na verdade ela é uma farofinha de manteiga com pão ralado, né? Farinha de rosca. Vou colocar aqui desse lado. A falsa areia é exatamente porque a gente está fazendo menção ao mar, tá? Esse alface também, que é aquele alfacezinho francês, alface roxo, porque eu acho ele extremamente parecido também com a alga. Vou colocar aqui no cantinho. E aqui eu tenho um molho que é uma redução de laranja. Essa redução de laranja é feita só o suco de laranja com um pouco de açúcar e ela fica no fogo até chegar a redução mais ou menos a metade do volume que eu tinha inicialmente. Depois desse outro lado, em cima da farofinha, eu vou colocar um copinho, que é um copinho de gelo, que ele pode ser usado também com um gazpacho aqui dentro. Eu vou usar com um pouco de tomate, tomatinho cereja. Fazendo aqui uma brincadeira com espetinho asiático. E também, para finalização, cebolinha. E, evidentemente, agora para que fique realmente mais interessante e dar aquele sabor que a gente está pretendendo, inclusive da crocância, eu vou finalizar aqui com a flor de sal. A gosto, eu particularmente amo sal, que é para dar aquela crocância que a gente estava falando no começo do programa. Então aqui está o nosso prato montado. E para encerrar esta matéria, a gente vai agora degustar o prato feito por Sônia Benevides, só que a gente vai harmonizá-lo com vinho. E essa harmonização será feita por Rodrigo Lima, que é o franqueado da Gran Cru Natal. Rodrigo, qual foi o vinho que você escolheu para harmonizar com esse prato? Bom, a escolha foi baseada no elemento principal do prato, no caso. Como a flor de sal é um elemento de finalização, então você sempre vai fazer a harmonização, buscar a harmonização pelo prato principal, ou seja, se ela for utilizada para finalizar um peixe, um vinho que se adequa mais com o peixe. Se for com a carne, um vinho que se adequa mais com a carne. Agora, lembrando que a flor de sal, no caso, por essa questão da finalização e por ser um composto mineral, no caso, por ser sal, a gente buscará ressaltar essa mineralidade encontrando um vinho também de caráter mineral. Daí a escolha por um Sauvignon Blanc chileno, de um clima frio, que tem bastante mineralidade para se comungar, fazer a união com o vinho, no caso. Então vamos provar? Vamos provar. Vamos lá.